Bom, nesse vídeo a gente vai aprender a usar arquivos, tá? Como ler conteúdo de arquivos e como escrever conteúdos em arquivos, tá? Então, preciso falar antes um básico, né, sobre arquivos. Arquivos são uma forma da gente armazenar informação, né? Então, no fim das contas, são blocos de dados, né, blocos de bits que estão armazenados permanentemente, tá? Podem estar no HD, né, no disco rígido, no disco de estado sólido, SD, no pendrive, em outras mídias, né? Só que tem essa característica que a gente espera de arquivo, que é uma coisa salva, que é uma coisa que eu posso acessar novamente depois, né? Se eu fechar o programa e depois reabrir e reabrir aquele arquivo, a gente espera que o conteúdo que a gente produziu esteja lá. E os arquivos são acessados pelo sistema operacional através do que a gente chama de sistema de arquivos, pelo menos acessados logicamente, né? Acessados fisicamente, aí vai depender de qual mídia que eles estão, mas em termos lógicos, a gente acessa eles na hora de programar através de um sistema de arquivos. Então, o sistema de arquivos ele é uma estrutura de acesso, né, que me permite acessar esses arquivos, tá? E então os arquivos eles não têm apenas um nome, né, nesse sistema, mas eles também têm um endereço, uma localização, tá? O que a gente chama de um caminho, né, onde esse arquivo está dentro dessa estrutura de acesso. Então, arquivos eles são armazenados em o que a gente coloquialmente chama de pastas, né, mas talvez o termo mais correto seria diretórios, né? Então, esses é uma analogia, né, com o mundo real, onde você pensa um escritório, você tem arquivo de papel, esses arquivos são guardados dentro de pastas, né? Em teoria, você guardaria arquivos relacionados nas mesmas pastas, né? E esses diretórios ou pastas, eles podem conter vários arquivos e ele pode também conter outros diretórios, né? Então você pode ter uma pasta lá no sua área de trabalho, seu desktop é uma pasta nesse sistema de arquivos que você pode colocar arquivos nesse lugar, mas você também pode colocar outras pastas que tenham outros arquivos, que tenham outras pastas em si e assim por diante, tá? A única diferença do desktop com uma pasta normal é que o desktop, o sistema operacional sabe que ele tem que mostrar aquele conteúdo na tela meio que automaticamente, tá? Mas não tem nada de diferente em termos de estrutura de acesso. E aí o sistema de arquivos, ele tem um ponto de origem, né, que a gente chama de raiz, que é onde começam esses endereços, né? Então, uma pasta está dentro de outra, que está dentro de outra, que está dentro de outra, né? E isso tem que ter um final, mas não pode ter uma coisa que forme que se repita, né? A pasta A está dentro da pasta B, a pasta B está dentro da pasta A, isso não faria sentido. Então a gente tem um ponto de origem onde tudo está guardado, que é o que a gente chama de raiz, tá? Então é como se fosse um diretório que contém tudo, né? Então ele contém arquivos e pastas, essas pastas têm outros arquivos e pastas, que tem essas outras pastas têm arquivos e pastas, e assim por diante, né? Mas ninguém contém a raiz, ninguém contém esse ponto de origem, ela não está dentro de nada, ela é o começo do sistema de arquivo, né? No Windows, você tem que cada dispositivo, lá o C dois pontos, D dois pontos, E dois pontos, tem sua própria raiz. Então, você tem seu disco, deve estar em C dois pontos, aí você insere um pendrive e ele cria o D dois pontos. Então, o C dois pontos é uma raiz, o D dois pontos é outra raiz, tá? Então, isso aqui é um exemplo de um sistema de arquivos para um sistema Unix, tá? O sistema Unix, existem vários tipos de Unix, né? Um deles é o Linux, o macOS também é um sistema Unix, né? Baseado em Unix, baseado no BSD, e vários outros que existem. Esses dois são mais populares dentro dos sistemas Unix hoje em dia. E aí você pode ter uma estrutura de pastas e arquivos como esse, né? Então a barra, como se fosse a barra da divisão, né? Ela é o que a gente chama de raiz, né, ou root do sistema de arquivos, tá? É onde começa tudo. E aí essa barra ela pode ter pastas ou arquivos, tá?
Aqui no meu exemplo, eu coloquei 4 pastas, tá? Então, a pasta bin em sistemas Unix representa arquivos binários, programas para serem executados. /dev tem os dispositivos e forma de acessar os dispositivos, sei lá, impressora, o disco e outras coisas. /etc tem arquivos de configuração. Tá? /home é onde fica as pastas dos usuários do sistema. Tá? Então pode ser que esse diretório home tenha um diretório Ana, podia ter um outro, sei lá, Beto, Carlos, por aí vai, né? E aí essa pasta Ana tem 3 pastas, digamos, desktop, documents e pictures. E dentro de desktop você tem um arquivo lab01.py. Um arquivo não pode ter pastas, né? Mas uma pasta pode ter arquivos e pode ter pastas. Tá? Então, a pasta é como se fosse um recipiente, né? Então você tem essa estrutura aqui de que algo está dentro de algo, está dentro de algo, né? Até chegar na raiz. O arquivo lab01.py podia estar direto aqui na raiz, estaria só dentro da raiz, né? E isso daqui dá um caminho para a gente, né? É como se fosse o endereço desse arquivo, como é que eu chego nesse arquivo, logicamente. Então, no Linux, a gente usa essa barra, tá? Então, a primeira barra aqui representa a raiz, home barra representa esse diretório, ana barra significa esse diretório, desktop barra significa esse diretório, lab01.py é esse arquivo, tá? Então a gente consegue ver esse caminho, né, como que é essa navegação de pastas aqui, por causa dessas barras. Essas barras separam para a gente esse caminho, né? Tá? Então, lab01.py está dentro de desktop, que está dentro de ana, que está dentro de home, que está na raiz. Esse caminho que eu dei de exemplo, /home, /ana, /desktop, /lab01.py, é o que a gente chama de um caminho absoluto. Tá? Ele nos dá o caminho do arquivo desde lá à raiz. No Windows, como a raiz é o nosso C2 pontos, D2 pontos, né, dependendo de qual drive eu tiver, qual dispositivo, no Windows eu vou ter algo do tipo C2 pontos e o Windows ele usa a barra invertida no caminho dele. Tá? Por exemplo, C2 pontos, barra usuários, barra ana, barra desktop, barra lab01.py. Sempre barra invertida no Windows. Então isso daqui também é um caminho absoluto, porque eu estou falando lá desde a raiz no meu sistema de arquivos, que aqui no caso é o C2 pontos. Tá? Mas, muitas vezes, quando a gente está programando, a gente quer lidar com o que a gente chama de caminhos relativos ao diretório que a gente está no momento. Tá? Então imagina que se eu estou já dentro do diretório /home /ana, né? Então eu já estou nesse caminho aqui, eu quero acessar o lab01.py, eu posso usar o caminho simplesmente desktop lab01.py. Importante, não começa com uma barra aqui no começo, porque essa barra no começo, que tenho aqui, por exemplo, significa a raiz. Então eu estou falando vá até a raiz, e a partir da raiz vá para home, ana, desktop, lab01. Né? Sem a barra, eu estou dizendo que esse caminho é relativo aonde eu estou no momento. No momento estou em home, ana. Então, a partir de home, ana, acesse, como eu estou em home, ana, acesse desktop, que é uma subpasta de ana, e dentro de desktop, acesse lab01.py. E, por exemplo, se eu tiver em /home, /ana, /desktop, eu posso usar o caminho simplesmente lab01.py, porque é um arquivo que já está dentro da pasta que onde eu estou trabalhando, tá? O diretório atual. Tem alguns atalhos também para caminhos relativos que vocês podem ver por aí, se deparar e que são úteis também. Tá? Um ponto só indica o diretório atual. Se eu quiser falar alguma coisa sobre o diretório que eu estou, basta eu escrever ponto. Tá? Eu não preciso saber o endereço absoluto, do caminho absoluto do meu diretório, basta escrever ponto. E se eu quiser saber o diretório pai, o diretório anterior, eu posso escrever 2 pontos. Tá?
Então, por exemplo, se eu estou em home Ana desktop, se eu escrever simplesmente 2 pontos, eu vou estar em /home /Ana. E aí o diretório atual que o programa tem é o diretório onde o programa foi executado no terminal. Então, se eu estou lá no terminal, digito, então eu estou aqui, digamos, /home /Ana /desktop no terminal, né? E aí eu escrevo Python, espaço, lab01.py, o diretório atual vai ser esse diretório /home /Ana /desktop, tá? E aí eu posso acessar qualquer arquivo que estiver dentro do desktop pelo nome, né? Posso acessar pastas com subpastas, tudo por caminho relativo. Posso voltar uma pasta usando 2 pontos, tá? Então eu posso escrever todo esse caminho relativo aí a partir de onde eu estou. Só que o importante é que isso acontece a partir de onde o programa foi executado, que não é necessariamente onde o arquivo .py está, tá? Então você poderia estar em /home /Ana e escrever Python espaço desktop lab01.py. Então você estaria pedindo para o Python executar esse arquivo lab01.py, mas o Python não está dentro do diretório desktop, ele está dentro desse diretório Ana. Tá? Então é importante ter isso em mente na hora de trabalhar com caminhos relativos. Bom, como eu já mostrei, a gente tem diferença entre os caminhos de acordo com o sistema operacional, né? Então no Linux ou macOS a gente usa a barra, enquanto que no Windows a gente vai usar a barra invertida, tá? Então tem um módulo do Python que chama OS, né, de sistema operacional, que ajuda a gente com isso, tá? Então os.sep vai dizer para a gente qual é o separador, se é a barra normal ou a barra invertida, tá? E o Python vai ser esperto o suficiente para saber que se ele está rodando no Windows, ele deve mostrar a barra invertida, e que se ele está rodando no Linux ou no Mac, ele tem que mostrar a barra normal, tá? E os.join é uma função útil para a gente construir um caminho, tá? Desculpa, é os.path.join, tá errado aqui no slide. Tá, então se eu escrever os.path.join, né? Eu tenho que dar um import os lá no começo do meu programa, tá? Então os.path.join, e aí eu passar um caminho relativo, só que composto pelas suas partes, ele vai gerar para mim a string correta, tá? Então eu quero Ana, e aí dentro de Ana desktop, dentro do desktop lab01.py. Então ele vai gerar essa string aqui para mim, se o programa estiver rodando no Linux ou no Mac. E se ele estiver rodando no Windows, ele vai gerar esse daqui com a barra invertida, tá? E ainda eu vou falar alguns outros métodos úteis que esse módulo OS tem, tá? É uma boa prática de programação a gente usar o OS quando a gente está programando, porque você consegue fazer um programa que é independente do sistema operacional. Se você escrever seus caminhos todos assim, e aí depois tentar rodar o programa no Windows, você vai ter problema, tá? Então o OS simplifica esse trabalho para a gente não ter que ficar se preocupando se é barra ou barra invertida. Eu uso esse join, crio o caminho já direto. Outras coisas úteis que esse módulo OS pode fazer. O s.chdir, você consegue mudar qual é o diretório atual que você está. Então, pode simplificar, às vezes, se você precisa trabalhar numa subpasta, pode ser que você queira mudar o diretório atual para simplificar seu código. Você pode fazer isso. O s.mkdir cria um diretório. O s.remove remove um arquivo. O s.rename renomeia um arquivo ou diretório. O s.scandir pega os arquivos e diretórios de um diretório, lista para você quais são eles. O s.path.exists verifica se um caminho existe, né, se é um arquivo ou se é um diretório válido. O s.path.isdir verifica se um caminho representa um diretório, tá? Entre muitos outros. E o bom é que tudo isso daqui você consegue usar sem se preocupar se você está dentro do Windows ou do Linux, né? Como que eu crio um diretório no Windows? Como que eu crio um diretório no Linux? Eu vou ter que começar a fazer uns ifs. Se eu estou no Windows eu faço uma coisa, se eu estou no Linux eu faço outra. E aqui tudo isso, todas essas formas de lidar com arquivo, esse módulo OS já dá para você pronto, tá?
de uma maneira independente de qual sistema operacional que você está usando. Tá? Bom, eu falei um pouquinho de sistema de arquivos, desse módulo OS e tal, de caminhos, mas a gente ainda não botou a mão na massa, que é de fato conseguir ler informações de um arquivo, conseguir escrever informações no arquivo. Então, para ler um arquivo, a gente precisa, primeiro, abrir o arquivo, tá? Que significa eu quero pedir para o sistema operacional permissão para acessar o conteúdo desse arquivo, ou poder escrever nesse arquivo, tá? Então, quero poder acessar, quero poder usar esse arquivo. E o sistema operacional pode, inclusive, me falar que não. Né? Pode ser que o arquivo não exista, pode ser que eu não tenha permissão para acessar um arquivo. Por exemplo, quando eu estou num computador com tem vários usuários, posso não ter permissão para acessar o arquivo de outra pessoa. Tá? Então, eu peço para o sistema operacional e o sistema operacional vai liberar esse acesso para mim, ou não. Tá? Aí, eu quero ler o arquivo, né? Então eu vou ler o conteúdo dele, tá? E a gente vai ver que eu posso ler letra a letra o conteúdo desse arquivo, né? Caractere a caractere. Ou posso ler linha a linha, tá? Eu posso, inclusive, ler o arquivo todo de uma vez e pegar uma string lá, que é o conteúdo de todo o arquivo. Tá? E depois eu preciso fechar o arquivo. Eu preciso informar o sistema operacional que eu não vou mais utilizar esse arquivo. Pode ser que outro programa queira usar esse arquivo e não possa estar usando porque eu estou usando. Tá? E aí o código em si é bem simples. Tá? Então, tem essa função chamada open, que vai receber o nome do arquivo que eu quero abrir. Aqui eu estou passando um caminho relativo, né, de um arquivo que eu chamei de arquivo.txt. Tá? Aqui você colocaria o nome do arquivo que você quer abrir dentro desse open, como uma string. Tá? Isso daqui vai devolver um objeto para você, que eu guardei nessa variável chamada arquivo, podia chamar de outra coisa, né? E esse objeto vai te dar vários métodos para você lidar com o arquivo. Tá? Em particular, esse objeto ele tem um método chamado read, que lê todo o conteúdo do arquivo e guarda numa string. Tá? E te devolve uma string. Você poderia imprimir, poderia fazer o que você quiser com ela. Aqui eu estou salvando ela numa string S. E aí depois eu estou imprimindo o S, né? E estou fechando o arquivo. Tá? Então, arquivo.close fecha o arquivo. Deixa eu fazer um exemplo, tá? Então eu vou fazer basicamente aquele código, a gente tem um arquivo open. Eu vou abrir esse MC102PBM, que é algo que eu vou precisar num exercício daqui a pouco, tá? Arquivo read, print s e arquivo.close. Só para vocês verem executando. Então, esse M62PBM é aquela figura no formato MPBM de um vídeo anterior. Tá? Aqui eu estou abrindo esse arquivo, MC102.pbm, né? E eu estou lendo .read sem parâmetros, lê todo o conteúdo do arquivo e te devolve uma string. Aí eu estou imprimindo essa string e estou fechando o arquivo, liberando ela para o sistema operacional. Tá? Então, se a gente executar aqui, note aqui embaixo no terminal, né, que a gente imprimiu o conteúdo daquele arquivo lá. Tá? Deixa eu explicar um pouquinho sobre caminhos, mostrar um pouquinho, né, sobre caminhos relativos absolutos. Eu estou executando o meu... deixa eu mostrar. O comando pwd no terminal mostra qual diretório a gente está absoluto, tá? Eu estou em /users, /show80, /dropbox, /working, /exercícios, /arquivos, tá? Então, quando eu rodo esse arquivo, esse programa Python, exemplo.py, ele roda abrindo esse arquivo
MC102PBM, tá? Se eu estivesse na pasta acima, tá? Então, agora eu estou na pasta Users, Showed, Dropbox, Working, Exercícios, e não dentro de arquivos, tá? Se eu rodar Python, arquivos, exemplo.py, pode ver que eu tomo um erro, tá? Então é estranho, a priori, porque você poderia me dizer assim, pô, mas o programa funcionava antes e não funciona agora. Por quê? Porque eu estou rodando isso daqui a partir de um nome relativo, MC102.pbm. Nessa pasta que eu estou, exercícios, não existe esse arquivo, tá? Mesmo que ele exista no arquivo, na mesma pasta onde o exemplo.py está. Tá? Então é relativo a partir da onde eu chamei a execução do Python e não da onde está o arquivo exemplo.py. Tá? Outra coisa que eu poderia fazer é o seguinte, eu poderia colocar um caminho absoluto aqui na hora de abrir o arquivo. Tá? Então aqui eu estou colocando todo o caminho completo do arquivo MC102.pbm. Tá? E agora se eu rodar o exemplo.py, ele lê o arquivo. Se eu estiver em outra pasta, um segundo, está em arquivos, exemplo.py. Desculpa, eu esqueci de salvar o arquivo. Tá? Então agora ele funciona, mesmo não estando na pasta arquivos como estava antes. E se eu estiver na pasta arquivos, ele também funciona. Por quê? Porque eu tenho um caminho absoluto, então eu consigo achar sempre o arquivo. Tá? Porém, muitas vezes a gente usa um caminho relativo, porque a gente espera que isso funcione. Deixa eu dar um outro exemplo, que é o uso do 2 pontos para voltar a diretório. Tá? Então, aqui na minha pasta, digamos, classes, eu tenho um arquivo aqui, exercício1.py, que foi algum exercício que eu resolvi com vocês. Tá? É um arquivo, então eu quero abrir esse arquivo aqui no meu programa. Tá? Deixa eu voltar lá. Tá? Então eu posso escrever esse caminho relativo, né? E executar o programa. E aí isso daqui está imprimindo esse arquivo exercício1.py, que está dentro dessa pasta classes. Mas essa pasta classes eu estou dizendo que ela está na classe, na pasta py minha. Tá? Então quando eu estou numa pasta, eu escrevo 2 pontos, eu volto uma pasta para trás, e aí de lá eu entro na pasta classes e entro no arquivo. Tá? Então esse é um exemplo de uso mais um exemplo de uso de caminho relativo. Isso, tá? Bom, então a gente viu aqui como abrir o arquivo, como ler e como fechar. O arquivo ele vai ser lido do começo para o final, e de vez em quando vocês vão ver esse termo que é EOF, que significa End of File, ou seja, final de arquivo. Tá? Se você escrever arquivo.read, abre e fecha parênteses, você vai ler todo o restante do arquivo a partir do ponto que você, começando até o ponto que você já leu. Tá? Você pode já ter lido um pedaço do arquivo, vocês vão ver os outros comandos daqui a pouco, né? E aí, se você escrever .read, você vai ler todo o restante. Arquivo.readk vai ler os próximos k caracteres do arquivo. Se tiver menos do que k, lê menos. Tá? Então você tem 10 caracteres sobrando para ler no arquivo. E se passar k igual a 1000, ele vai ler só os 10 caracteres. E arquivo.readline, abre e fecha parênteses, lê até a próxima quebra de linha, até o primeiro /n que ele vê no arquivo. Tá? Então, até o primeiro enter que foi dado naquele arquivo. Tá? Também a gente consegue ler o arquivo linha a linha usando for.
Tá? Então, se eu quero ler se eu quero ler uma linha, 2 linhas, eu vou usar esse readline. Mas se eu quero ler todo o arquivo linha por linha, eu posso escrever for linha em arquivo print linha, por exemplo. Faz alguma coisa para a linha. Então vamos fazer 2 exercícios. Um é fazer um programa que lê uma lista de números de um arquivo, imprime a lista e a sua média aritmética. E o outro é fazer um programa que lê um arquivo PBM e armazena a imagem em uma matriz. Então vamos lá. A gente quer ler uma lista de números de um arquivo. Tá? Então deixa eu criar um arquivo aqui. Vou chamar ele de números.txt. Tá? E aí, por exemplo, tem o número 10, tem o número 8, tem o número menos 12, tem o número 9.3, 14, 42. Tá? Então está aqui meu arquivo, números.txt. Tá? Então o que eu quero fazer? Eu quero abrir esse arquivo, né? E eu vou receber um objeto que eu quero guardar numa variável. Eu vou chamar de f de file. Tá? Então eu vou abrir o arquivo números.txt, que é o nome desse arquivo, números, né? Números.txt, nesse arquivo de números. Está na mesma pasta que eu vou executar o meu arquivo .py, então eu estou usando um caminho relativo aqui, dizendo, é um arquivo que está na mesma pasta que eu. É isso que significa quando eu estou escrevendo isso aqui sem ser um caminho absoluto. Tá? E aí, o que eu quero fazer... e depois, lá no final, eu vou querer fechar esse arquivo. Tá? Liberar ele, avisar ele para o sistema operacional que terminei de usar. Tá? Então, o que eu quero fazer? Eu tenho uma lista de números no arquivo, aqui ela está linha a linha, tá? Eu quero ler essas linhas e eu quero somar esses números, tirar a média. Tá? Então, o que eu posso fazer é fazer o seguinte, para cada linha no arquivo f, né? Então, ele vai ler uma linha, guardar nessa variável linha, tá? E aí, eu vou ter uma variável aqui, digamos, contagem, começa com 0, soma, começa com 0, tá? Então eu vou somar, vou guardar em soma, vou somar aqui, converter essa linha para float, e eu vou dizer que eu vi mais uma linha, né? Tá? E aí no final o que eu precisaria fazer, eu quero imprimir a lista, tá? Eu também vou imprimir cada uma dessas linhas que eu ver, e aí lá no final eu vou imprimir algo do tipo média, né? E aí a média a gente sabe que é a soma dividida pela contagem. Então vamos executar esse programa aqui no terminal. Tá? E a gente imprimiu cada uma das linhas, com uma linha em branco em cada uma. Vamos tentar entender daqui a pouquinho por que isso. Tá? E a gente imprimiu a média desses números aqui no final. Tá? Por que a gente está imprimindo cada uma dessas linhas com uma quebra de linha a mais? Bom, o Python vai ler aqui esse número 10 e o /n que não está aparecendo aqui para a gente. Tá? E vai guardar essa variável linha. Tá? Então, deixa eu só mostrar para vocês. Se eu perguntar se... na verdade, eu vou fazer diferente. Eu vou debugar, porque vai ser mais fácil. Tá? Vai ser mais fácil vocês verem. Então, eu estou debugando aqui. Tá? Então, olha só quem é essa string linha. Ela é 10, né, 10/n. Né? Então, quando eu mandar imprimir a linha, que é 10/n, ele vai imprimir 1/n mais 1/n, porque o print sempre coloca 1/n a mais, né? Ele sempre quebra a linha pra gente. Tá?
Então, a forma de eu corrigir isso é, por exemplo, fazendo que o end do print deveria ser vazio. Tá? Então, vocês vão ver que agora, se eu executar, aí sim eu imprimi cada um desses números, mas o último número tem um problema. O último número do meu arquivo aqui, tá vendo? Aqui não tem um barra N. Se eu tiver um barra N aqui, aí sim ele vai imprimir certo, né? Então, com a média embaixo, porque meu arquivo não quebrava uma linha aqui no final, tá? Aí tem coisas que você pode fazer para evitar isso, tá? Então você poderia fazer algo do tipo se linha -1 for diferente de barra N, né? Se eu não tenho barra N no final da linha, vou fazer assim. Aí sim eu imprimo, dou um print vazio aqui que vai fazer uma quebra de linha, tá? Aí você vai ver que aqui, se eu rodar, deu certo, né? Imprimi. Eu imprimi um número por linha, e aí depois a média. Se no meu arquivo números.txt eu não tivesse a 7ª linha aqui, e eu executar, também funciona, porque eu estava tomando cuidado de pular uma linha se essa string linha não terminava com barra N. Bom, então esse é um exemplo meio simples, só estou lendo conteúdo de um arquivo e fazendo uma conta. Agora, o exercício 2 é fazer esse programa que lê um arquivo PBM, uma imagem preto e branco. Tá? Então vamos lembrar como que é, na verdade vou até copiar aqui, né? Vou deixar esse aqui, isso daqui é o arquivo, esse tipo de arquivo que a gente quer ler, né? Então a gente vai abrir um arquivo, digamos m62.pbm, né? Eventualmente a gente vai fechar esse arquivo lá no final, né? E agora esse arquivo é um pouquinho mais trabalhoso de ler, né? Porque eu preciso processar ele um pouquinho diferente, né? Então, tem várias formas de eu ler esse arquivo. Uma forma que eu posso ler é, eu leio a primeira linha, né, porque ela não me interessa, ela é só esse P1, então eu só vou ler, mas eu não vou guardar isso em nenhum lugar, porque não me importa. Tá? A gente fez uma coisa semelhante quando a gente resolveu esse problema no terminal, que foi dar um input, mas não salvar e não usar para nada. Tá? Aí eu preciso ler o número de... tem esse número de colunas e o número de linhas. Tá? Dependendo de como você resolver o problema, você poderia usar essa informação para ler 7 linhas e para cada linha você lê as 25 colunas. Tá? Então, você poderia fazer isso, e eu vou fazer isso nessa primeira versão, depois eu vou fazer uma coisa um pouco melhor do que isso. Tá? Então, se eu fizer agora um f.readline, isso daqui vai me devolver o 25 e o 7. Tá? Eu vou até fazer o seguinte, pode ver no terminal o que está acontecendo. Tá? Então, esse primeiro readline leu o P1, né? E depois o outro readline leu 25.7. Então, o primeiro readline eu vou simplesmente ignorar, só vou fazer para poder consumir aquele conteúdo, né? Porque toda vez que eu mandar ler uma linha, eu vou para a próxima linha ser lida. Com esse 25.7, o que eu quero fazer? Né? Eu quero fazer um split nele, né? Usando espaço. Então vamos ver o que eu ganho se eu fizer isso. Né? Então eu ganho agora a string 25 e a string 7. Tá? Eu vou olhar aqui uma documentação rapidinho de str, porque eu acho que vai ter uma função útil para a gente.
Só um segundo, só preciso relembrar o nome dela. Olha só, essa função aqui, rstrip, ela devolve uma cópia da string, tirando espaços em brancos que estão à direita, que estão lá no final. Tá? Então, se a gente... deixa eu mostrar aqui no próprio terminal do Python. Tá? Se eu tenho uma string que é, sei lá, teste espaço, né? Se eu usar esse rstrip, eu tenho teste sem o espaço lá no final. O /n, ele é considerado também como um espaço em branco. Tá? Ele, apesar de ser uma quebra de linha, ele é um dos que a gente chama de caracteres de espaço em branco, porque você tem a barra de espaço, você tem o tab e você tem o enter. Tá? Então, se eu usar rstrip aqui, você tira esse /n. E esse é o /n que está incomodando a gente aqui nesse exercício. A gente tem o 25 e o 7 /n. Tá? Talvez ele nem fosse problema, mas eu acho que é interessante eu mostrar isso. Se eu escrever rstrip aqui, então eu estou pegando f, que é o meu arquivo, lendo uma linha, tirando espaços em branco à direita e aí fazendo um split por espaço. Né? Aí eu tenho 25 e 7. Tá? E aí o que eu posso fazer é... então isso daqui me dá essa linha, né? Tá? E aí eu posso simplesmente fazer... O primeiro elemento é a largura, no formato PBM. Né? Então a largura é esse linha 0, só que esse linha 0 é uma string, é a string 25. Eu quero o inteiro. Né? E a altura é o linha 1. Tá? Então agora sim, eu tenho a largura e a altura desse arquivo. Tá? E agora o que eu posso fazer é ler... né? Agora eu vou estar lendo o arquivo aqui do começo, né? Então o meu PBM vai estar aqui nesse primeiro 0. O que eu vou querer fazer? Eu vou querer ler caractere a caractere aqui, né? Só que tem um espaço em branco. Então, na verdade, eu vou querer ler de 2 em 2 caracteres. Tá? E eu quero fazer isso 25 vezes, né? O número de a largura vezes, né? Para formar a primeira linha. Aí depois a largura vezes para formar a segunda linha. E assim por diante, até 7 vezes para formar a sétima vez para formar a última linha. Então a gente vai precisar de uma matriz, ela vai começar vazia, tá? E aí a gente quer fazer então para todo i em range da altura, né? Que são as linhas que eu vou ter, para cada j em range da largura, né? Eu quero ler desse arquivo, né, 2 caracteres, porque eu quero ler o 0 e o espaço, o 0 e o espaço, o 0 e o espaço. Por que não ler só um caractere? Porque se eu ler um caractere, depois eu preciso ler um caractere em branco, né? Para poder, antes de ler o próximo 0. Então, se eu ler de 2 em 2, isso deve funcionar. Né? Então eu estou lendo 2 caracteres e eu vou fazer esse rstrip para tirar o caractere em branco. Deixa eu só checar, eu acho que talvez eu não precise.
Então, eu testei uma coisa aqui no terminal, e é sempre legal programar Python usando o terminal, você testar para ver se umas coisas, o que acontece. Então, aqui eu tenho uma string set espaço, e eu vi se dá para converter para int. E o Python converte para int sem reclamar desse espaço adicional. Então, na verdade, eu não preciso desse rstrip, e eu nem preciso desse rstrip aqui. Tá? Na verdade, o que eu vou usar vai ser potencialmente /n também, mas não vai ter problema. Ele vai descartar o espaço em branco antes de converter para inteiro. Tá? Então, eu li esses dois números, né? Eu vou querer converter isso que eu li para inteiro, né? E eu vou querer colocar na minha matriz. Então, a minha matriz, eu vou fazer um append nela de uma linha vazia, né? Essa lista vazia aqui representa uma linha vazia, tá? E aí eu vou fazer matriz i append esse cara aqui, tá? E aí eu tenho a minha matriz, tá? Que eu vou imprimir aqui para a gente ver ela. E vamos torcer para tudo ter dado certo. Então vamos rodar aqui no terminal, né? E aí a gente conseguiu ler lá aquela matriz lá do meu arquivo PBN, tá? Bom, já que estamos aqui no exercício, deixa eu comentar algumas coisas. Primeiro, se você não gosta, ou não entende, ou acha ruim essa forma que eu estou construindo a matriz aqui, o que eu estou fazendo? Estou começando com uma lista vazia, e aí, antes de executar o for do J, eu crio uma linha nova em branco para ela, e aí para cada J eu faço um append nessa linha I da matriz. Tá? Se você preferir, você pode fazer também, usando o list comprehension, a matriz já no tamanho que você quer, for j em range de largura, for i em range de altura, tá? Então você criou uma matriz de zeros, como eu expliquei na outra aula, né? Usando compreensão de listas. Então isso aqui é uma lista só de zeros, com largura zeros. E aí isso tudo aqui é uma matriz, né? Porque é uma lista dessas listas, cada uma com essa quantidade de com altura linhas, né? Essa matriz tem altura linhas, tá? E aí aqui, ao invés de fazer isso, eu consigo escrever simplesmente matriz IJ é igual a esse cara aqui, tá? Então, se isso parecer mais limpo para você, né? Porque eu li o IES, estou lendo o número da posição IJ da matriz, então estou colocando aqui em matriz IJ. Então, se você preferir isso, o resultado é o mesmo, tá? Mas o bom da gente aprender no Python e as coisas que o Python dá pra gente é que eu posso ler mais fácil tudo isso que eu estou fazendo aqui, tá? Então, eu li essa linha P1, vou ler o 25.7, só que quando eu for ler essa linha aqui, eu estou lendo de 2 em 2 caracteres aqui em f.read2, tá? Mas eu posso simplesmente ler a linha inteira, né? E aí eu não preciso nem saber quantos caracteres são, então eu não preciso saber a largura, tá? E eu posso ler todo o resto do arquivo usando um for, então eu também não preciso saber quantas linhas, tá? Então eu posso simplesmente ler a largura e a altura e descartar a largura e a altura, tá? Deixa eu destruir a matriz e vou começar do zero, tá? E aí o que eu posso fazer é para cada linha no arquivo F, né, as linhas restantes, as linhas que eu ainda não li, tá? Eu vou ter lido essa linha, né? Só que eu vou querer fazer split nela, tá?
em espaço e deixa eu imprimir isso para a gente ver o que eu estou lendo. Tá? Então, eu descartei totalmente as duas primeiras linhas e eu li aqui cada linha, né? E eu já converti, eu já separei, né, por espaços por causa desse split, tá? Se eu quiser tirar esse /n no final, inclusive eu posso usar aquele rstrip. Talvez nem vá precisar, mas deixa ele aí, só para mostrar. Certo? Então, o que eu já tenho? Eu já tenho cada uma dessas linhas, né? O que seria muito bom para mim se eu já conseguisse né, praticamente eu já tenho a matriz que eu quero, tá? Eu só não tenho ela convertida para inteiro, tá? Tudo strings aqui, e aqui está cada um numa linha. Tá? Então aí a gente pode resolver isso praticamente meio fácil, né? Então, matriz. Até posso fazer mais ou menos o que eu fiz antes. Então eu posso usar a compreensão de listas. Não posso fazer isso. Deixa eu pensar. Tá, eu vou fazer de um jeito legal, mas que não era o que eu estava pretendendo fazer. Tá, então eu estou aqui no terminal do Python. Vamos olhar o help de uma função que chama map. Tá? Map faz um iterador, né? Iterador é aquilo que eu consigo dar for, por exemplo, tá? Que computa a função usando os argumentos de cada iterável. Tá? Então, basicamente, o que ele está falando é o seguinte: map recebe uma função e vários iteráveis, para a gente só vai importar um iterável, tá? E esses iteráveis, esse iterável que eu vou olhar, tá? Eu vou aplicar essa função em cada um desses iteráveis. Então, digamos que eu tenho uma lista como essa que a gente quer. Né? O que acontece se eu escrever map int lista? Ele me devolve um map object, tá? Então deixa eu guardar esse map int lista aqui. Eu posso fazer for i em m print i. Tá? E está imprimindo o 1, o 0 e o 1. Não a string 1, 0 e 1. Tá? Mas mais legal do que isso, eu posso simplesmente escrever list map int lista. E isso me dá uma lista 1, 0, 1. Por quê? Map int lista está aplicando a função int em cada elemento da lista e me devolvendo esse map object. Tá? Esse map object pode ser convertido para uma lista usando o comando list, tá? Passando esse map para o construtor da classe lista. Por quê? Porque o construtor da classe lista recebe um iterável e esse map object é um iterável. Tá? Então é isso que a gente vai fazer aqui. Então vamos voltar lá. Né? Eu tenho esse cara, tá? Essa é a minha linha. Agora, o que acontece se eu vou até chamar ela de lista. O que acontece se eu fizer print de list do map de função int e essa lista que eu tenho de números, lista de strings, né? Tá? Se eu imprimir isso, eu tenho agora
essas linhas, só que todos os valores são íntegros. Então, lembre-se desse map, isso é algo extremamente poderoso, poder aplicar uma função em cada elemento de uma lista e ter um iterador de volta. Você pode fazer for nele, você pode converter ele para lista, pode converter ele para conjunto, pode fazer outras coisas. Tá? Então, o que a gente vai fazer? A minha matriz é esse cara, e esses caras aqui são as linhas da minha matriz, é o que eu quero, certo? Então, eu só vou fazer matriz.append, isso que eu estava imprimindo aqui. E aí eu vou imprimir matriz no final para vocês verem qual é o resultado. Tá? Então, tá aqui o resultado, é o que a gente esperava, a nossa matriz aí de 7 linhas com 25 colunas. Tá? Então, lembre-se de map. Map é algo extremamente útil na hora de programar em Python, olha só como o código fica curto. Tá? Eu vou encerrar esse vídeo por aqui, porque ele já está um pouco longo, e aí eu continuo no próximo vídeo falando sobre escrita em arquivo.